Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. De novo todos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora da Assunção! Viva Nossa Senhora Mãe de Deus! Viva Nossa Senhora Rainha das Vocações! Uma salva de palmas, Nossa Senhora! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Maria é a vocacionada do Pai. Maria é a primeira que respondeu sim ao chamado do Senhor. Maria é aquela que resume a história de todos os vocacionados que, a uma certa altura da própria vida, escutaram uma voz. Maria escutou a voz do anjo. Quantos anjos Deus colocou neste mundo para que muitos e muitas pessoas pudessem responder ao seu chamado, ao chamado do Senhor. E Maria não recusou o chamado, mas ela disse: eis-me aqui. A missão de Maria, escutamos no Evangelho de hoje, é a missão de uma missionária. A primeira vocação que ela recebeu foi aquela justamente de levar Jesus à sua prima Isabel, a sair da sua zona de conforto para levar Jesus. E este levar Jesus se tornou simbólico, porque porque Maria deu Jesus à humanidade toda. Toda a humanidade foi beneficiada por esta ida de Maria até a sua prima Isabel, que é uma maneira para simbolizar que todas as gerações conhecerão Jesus e chamarão Maria de bem-aventurada. Estamos aqui, depois de 2000 anos, ainda dizer que Maria é a bem-aventurada. Mas como este ano, entre os padres que estamos aqui da nossa diocese, tem um padre em particular que vai completar 30 anos de sacerdócio. Você sabe quem é esse padre? Mas não me diga. Padre, o senhor não é conhecido, olha aqui. Pode vir aqui, Padre Marcelo. Olha, ele tem que sair da zona de conforto, viu? Pode vir aqui, pode vir aqui. Ainda bem que obedece o bispo, né? Posso ficar perto dela? Posso fazer uma coisa antes? Minha pequena flor, mostra-me teu poder nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gostaria destes 30 anos que o senhor viveu como sacerdote e sacerdócio, fazer algumas perguntas. Será que dá para fazer? Dá para fazer? Vou fazer o que vocês acham? Quem diz que dá para fazer, diga eu. O senhor não pode recusar, padre, viu? Então, primeira pergunta. Com certeza, o senhor teve 2 momentos na sua vida: antes do chamado e depois do chamado. Poderia nos dizer, assim, como foi antes do chamado e como foi depois? Essa pergunta é difícil. Não, difícil não, vamos tentar, o senhor me ajuda a ser assertivo. Primeiro, eu nasci numa família da Renovação Carismática Católica. Olha a coincidência. A renovação surgiu em fevereiro de 1967 e eu nasci em maio de 1967. Então, a minha mãe e meus pais começaram a frequentar a renovação. Então, eu nasci dentro da renovação. E com 7 anos eu me apaixonei por Jesus. Então, dentro da renovação carismática, eu tive a minha infância, o começo da adolescência, totalmente ligado à renovação,
que foi para mim, exemplo, mulheres como saudosas, uma grande líder da renovação, tia Laura, irmã Josefina, mulheres que foram para mim incentivadoras desse amor a Jesus. Primeira parte. Os anjos. Os meus anjos, a minha mãe, por favor, dona Vilma, minha tia madrinha, Ed, que me levaram a me apaixonar por Jesus e Maria. E depois? Bom, eu amo aquela música toda do pai. Não precisa cantar não. Depois eu fui o filho pródigo. Então, na adolescência, eu fui para minha... Quem já foi aborrecente, por favor? Eu fui um aborrecente, Dom José. Nossa, coitada dona Vilma, é isso mesmo. Eu não deixei de... As pessoas pensam, eu ia nas missas dominicais. Mas a minha... interessante, Deus permitiu que eu fosse para o mundo. Gente, eu namorei, fui na academia. Vocês não têm noção quanta coisa, menos é mais, José. Menos é mais. Foi um adolescente normal. Aborrecente. E depois? E depois houve a volta. Tá? Por incrível que pareça, nossa, eu não contei para ninguém isso aqui. Já contei para vocês, acho um ou outro. Eu amo 3 coisas que eu queria ser na infância. Olha só, queria ser piloto de Fórmula 1. Vixe Maria! Só que Só isso? Não, queria ser piloto de Fórmula 1, bombeiro, tá? Só que quando eu vi o cockpit, eu falei, com o meu tamanho não dá. Então eu desisti. Mas eu sempre gostei da Fórmula 1. Quando eu vi o Ayrton Senna ganhando acho que foi 88, 89, que ele ganhou e ele levantou as mãos para Deus. Aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu estava afastado da igreja. Eu ia na missa, mas meu coração já não era aquele coração apaixonado por Jesus. E lá foi a minha volta. Eu tomei consciência que eu precisava ter Jesus. Lá eu decidi servir Jesus. Então é uma coisa, entenda, meu chamado não foi assim já para ser padre. Eu voltei para Jesus. E aí quando eu voltei para Jesus, eu voltei para o grupo de oração. E por incrível que pareça, a irmã Josefina me deu um desafio. Vamos começar um grupo de jovens. Dom José, na Zona Norte, lembrando, eu nasci até os 22 anos, minha vida foi na Zona Norte de São Paulo, quem está fora acompanhando. E lá, o grupo de oração começou com 6 jovens, de repente era uma multidão de jovens. E aí Deus começou. Quando eu tomava banho, o problema era no banho. No banho eu começava a lembrar uma pessoa que, toda vez que eu olho para o Senhor, eu me lembro do Joel, que é um bispo, ele foi auxiliar Joel de São capitão. Paulo. E Dom Joel nos fez rezar, desde criança, uma oração pela vocação. Por isso eu sei a importância do que está acontecendo aqui agora. Quem imaginava aquele jovem que estava lá, nem jovem, era criança, rezando, eu dizia muitas vezes, eu estava lá só, Senhor, manda a vocação, e que eu seria padre. Então eu sei o valor do que isso está acontecendo. O nosso testemunho, palavras movem, testemunhos arrastam. Então, aí começou, e por incrível que pareça, para mim era no banho. Quem gosta de cantar no banheiro? Levante a mão. Tá? Então eu gostava de cantar no banheiro. Aí eu ficava cantando, e de repente começava, aí aquele chamado de Deus. E aí começaram as pessoas, eu sempre namorava. A Gabriela, que deve estar me acompanhando agora, que sabotava meu namoro, e chegava para minha ex-namorada e dizia, ele vai ser padre. Ela chegava para mim, você vai ser padre? Eu falei, olha para mim, eu tenho cara de padre. Não, então. Aí Deus foi chamando, acabou o namoro, mas não por causa disso. E o Senhor, aí eu tive que enfrentar os homens da minha família. Meu pai, que não queria, ele queria que eu fosse médico, tudo menos padre. Meu avô também, italiano, e o que era a continuação da família Rossi, então foi difícil. Italiano é gente boa, viu? É verdade, mas você sabe que eu sou palmeirense, até corintiano, tá? Então, bom, mas voltando, mas aí eu me lembro que uma experiência que eu tive com Moisés, que eu tive a oportunidade na Aleluia, do Shalom, no Shalom, e lá eu tomei uma consciência que é fantástica. Para os seminaristas eu falo sempre, nós não somos frustrados. Tá? O casamento, que o celibato era a minha dúvida. Quando eu compreendi, primeiro eu sou apaixonado por Jesus, essa volta, esse amor por Jesus e Maria, eu quero servi-lo. Quando eu compreendi que o sacerdócio, Mateus 19, os eunucos que se fazem, foram feitos pelos homens, mas aqueles que se fazem por amor ao Evangelho. Quando eu compreendi isso, aí eu falei, realmente precisei de um empurrãozinho do Moisés, da unção, palavra de ciência e sabedoria, e daquela dia em diante, em que eu tenho bem claro isso,
Quem é casado, por favor? O casamento é lindo, mas entre aspas, que tem gente que sofre também no casamento, tá? Mas eu não renunciei, eu ofertei. Essa é a diferença do José. Porque se o padre não souber isso, a vocação dele não vai para frente. Então, se o senhor perguntar para mim, por que eu estou chegando aos 30 anos, e o Dom José, eu estava refletindo agora há pouco tempo, eu queria ter celebrado os 25 anos, que para mim é uma data. Quem fez bodas de prata, por favor? Na minha bodas de prata, que o jubileu você celebra o ano todo, né? Eu não pude. Quem lembra da pandemia? Bem no período da pandemia, fechou o santuário. Então o senhor sabe muito bem disso. Então, eu não pude celebrar os 25 anos. Mas esse 1º de dezembro, até 30 do ano que vem, eu vou celebrar muito com carinho os 30 anos. Obrigado, chega. Não, padre, vem cá. Já deu, né? Não, última, já deu. Última já falei demais. Última, vem cá. Última. Obedece o bispo. Você viu? Sim, sim. Não, padre. Fui soldado. Acho que a sua experiência é muito bonita e, por aquilo que eu sei, muitos que são padres hoje devem agradecer a Deus pelo testemunho do padre Marcelo. Muitos. Para onde eu vou, encontro gente que me diz: olha, se sou padre hoje, é graças ao testemunho do padre Marcelo. Eu gostaria de saber o seu segredo, porque hoje Deus o fez instrumento. E até no nosso Brasil, não precisa nem, né? Mas no nosso Brasil, o Senhor conseguiu atingir muitas pessoas com a sua pregação, as suas músicas, a sua dedicação, o seu amor pela igreja. Qual é o segredo, padre? O senhor sabe, ele estava te provocando, ele sabe o segredo. Dia 30, até hoje eu lembro, de novembro de 1994, porque até lá eu podia dizer não. Antes da ordenação, um dia antes, eu fiz um acordo com Jesus. Eu prometi a Ele de pelo menos 1 hora por dia, isso mesmo, 1 hora adorá-lo na Eucaristia, porque para mim essas mãos não me pertencem mais. E eu confesso ao Senhor, estou para completar, como disse, 30 anos, mesmo na depressão, Deus sabe o que eu passei, eu nunca deixei. A força vem da oração. Sem oração não somos nada. Amém? Obrigado. Chega. Muito obrigado. Valeu? Quem teria uma pergunta para fazer para o padre Marcelo? Diga eu. Se prepara. Agora é minha vez. Não. Depois, no final da missa, ele falou que vai tirar selfie com todo mundo. Deus o livre. Obrigado. Uma salva de palmas ao nosso bispo. Obrigado por colocar na fria aqui hoje. Caso sério. Então, acredito que esta experiência, padre, é a sua experiência, que cada um de nós, padre, poderia contar a própria experiência, mas acredito que esta experiência tocou o coração da gente. Tocou ou não tocou? E, sobretudo, eu gostaria de reforçar a última coisa que ele falou. O segredo do padre é a oração. Começou falando de oração, quando era criança, adolescente, nem sabia porque estava rezando. Mas Jesus falou: pedi ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Aqui está esse segredo, padre. E depois o Senhor não largou esse segredo, o carregou consigo a vida inteira. Nós, padres, sem a oração, somos zero à esquerda. Zero. Se nós não temos a oração que nos sustenta, infelizmente a água limpa, a água pura, que poderíamos dar para os outros, aos poucos vai se esgotando. Fica uma água estagnada, uma água que não tem mais vida. Nós não temos mais nada para dar para ninguém. É só a Eucaristia, como falou bem o padre Marcelo, e não quero acrescentar mais nada, só a Eucaristia, só a oração que nos mantém em pé. Se um dia nós esquecermos disso, podemos dizer adeus ao nosso sacerdócio. Mas graças a Deus, como ele teve muitos anjos na vida dele, também nós temos muita gente que reza por nós. É ou não é?
Quem reza pelos sacerdotes? Diga eu. Gente, vocês não têm ideia a preciosidade da sua oração que toca o coração de Deus para que os padres possam realmente realizar e desenvolver a missão que lhe foi confiada. Amém! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.